A graça e a paz do Senhor, igreja, boa noite. Todos estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Se o obreiro puder baixar aqui um pouquinho esse ar, eu vou agradecer. Amém? Eu não sei o que aconteceu na sua caminhada até você chegar aqui essa noite. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua semana, não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, não sei quais são as lutas, não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Uma coisa eu posso te dizer, que nós vivemos em uma guerra. Vivemos em uma guerra e essa guerra só terá fim na eternidade. Enquanto aqui estivermos, teremos várias batalhas para enfrentarmos. Portanto, se você hoje está enfrentando um problema, se você hoje está enfrentando uma adversidade, eu quero te dizer algo. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo para enfrentar todas as batalhas que você precisar. O Senhor é contigo para ser o seu escudo, a sua fortaleza, para ser o seu socorro bem presente, para ser o refrigério da sua alma, para ser a luz que vai iluminar o seu caminho. O Senhor é contigo. É a rocha da sua salvação. E nada e nem ninguém poderá te afastar do amor de Deus. Então tenha convicção que essa luta, esse problema, essa peleja que você está passando, é porque o Senhor quer te levar para um nível mais alto. O Senhor quer te levar para um nível mais alto. O Senhor quer mudar a chave do seu entendimento, quer virar essa chave, quer entregar para você algo que você precisa viver lá na frente. Mas para que você viva isso logo mais, você precisa mudar o seu entendimento. Você precisa entender que, como foi ministrado recentemente, se você pegar todas as ministrações anteriores, você vai ver que Deus está ligando uma coisa na outra, Ele está falando com o povo dEle, e Ele está mostrando para nós que se estamos na tempestade, Ele está no barco. E o Senhor não desampara os seus filhos. Precisamos mudar a chave de servos para a chave de filho. Precisamos tomar posse do poder que Deus já nos deu como filhos. O Senhor é contigo. Você não está só. E se você chegou aqui hoje, você tenha certeza que Deus não vai deixar você sair da mesma forma que você entrou. Agora, para isso, você precisa entregar o seu coração a Ele. Esqueça o homem que está aqui pregando. Ouça as palavras que o Espírito Santo está lançando ao seu coração. Por isso, abra o seu coração e deixe que ele seja como um solo fértil para receber essa boa semente. Amém? Amém? Oh, glória, aleluia. Eu quero convidá-los para abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 6. Vamos falar de uma história que todos já conhecem, mas a palavra do Senhor, ela se renova a todo momento, ela se renova todos os dias. Então, através dessa palavra, você já foi ministrado acerca de alguma coisa, mas eu tenho certeza que hoje vai ser diferente. E amanhã também será diferente. E depois de amanhã também será diferente. Cada dia de uma vez. Cada situação de uma forma diferente. À medida que você for abrindo a palavra, você vai glorificando o nome do Senhor para que eu entenda que você encontrou. Amém? Então vamos lá, vamos falar de um homem chamado Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher virtuosa. O Senhor está contigo, querido. E respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse,
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso mestre, nosso amigo, nosso intercessor, apresentamos a porção da palavra que foi lida, a tua semente, meu Deus, na certeza, meu Pai, de que ela sendo lançada, ela vai encontrar corações, ó Deus, com solo fértil, pronto para receber essa boa semente, ó Senhor. E essa semente, meu Senhor, ela irá, sim, meu Senhor, brotar, crescer, ó Deus, florescer e dar frutos, esses frutos permanecerão, porque os teus filhos, ó Deus, estão prontos para receber essa semente, e ela vai produzir frutos, ó Deus, permanentes na vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, não despede nenhum dos teus filhos daqui, meu Senhor, da mesma forma que eles entraram. Te peço, Deus, que neste lugar, ó Senhor, o lugar da tua habitação, ó Senhor, seja repreendido todo o mal, tudo aquilo que porventura não tenha parte contigo e que adentrou neste lugar, que bate em retirada agora pelo poder e pela autoridade, que é no nome e no sangue de Jesus. Declaramos que este lugar é santo e que só há liberdade para o fluir e para o mover do teu Espírito. Portanto, Espírito Santo de Deus, age como quiser, como te apraz, como te agrada e faz em nós, ó Deus, a obra que precisamos para a glória e para o louvor do teu nome. Você agradece ao Senhor e senta glorificando ao nome do nosso Pai. Amém? É muito interessante essa história de Gideão, porque nos remete a dias difíceis, nos remete a momentos em que estamos vivendo hoje, dias muito conturbados, dias em que a gente tem visto a iniquidade tomando conta no mundo, mas nada que nos surpreenda, porque tudo está escrito. Entendemos que em meio a essas adversidades, essas pelejas, muitas vezes nós olhamos para os lados e nos sentimos sozinhos. E o Senhor, a todo momento, na sua palavra, sempre disse ao seu povo: vocês não estão sós. Ainda que fisicamente não tenha alguém ao seu lado, se você crê, você verá a glória de Deus. Você será abençoado. A peleja, a luta, a batalha nunca é para a morte. Porque quando veio a morte, o Senhor disse para tirar a pedra, porque aquilo não era para a morte, era para a glória de Deus. E entendemos que tudo que acontece nas nossas vidas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E muitas vezes queremos até dar um nó em pingo d'água assim no Senhor, né? Dizer, não entendemos, não sabemos por que isso está acontecendo na nossa vida. E a gente pode ver duas situações. Uma de um homem chamado Jó, em que realmente era um homem obediente, temente ao Senhor, mas as atitudes de Jó desagradavam a alguém, e é alguém que está interessado na minha e na sua queda, e que se apresentou diante de Deus e dizendo, está vendo? Ele só é assim porque ele é cercado das bênçãos que você dá. E o Senhor ali permitiu que acontecesse toda aquela situação para Jó. E Jó teve uma grande experiência com Deus. E o nome de Deus foi glorificado na vida de Jó. Porque Jó em nenhum momento amaldiçoou o nome de Deus. Jó em nenhum momento desagradou a Deus. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Que teremos várias experiências em nossas vidas que não são pelas nossas más escolhas. Serão permissão de Deus para que a gente venha subir de nível. Jó tinha uma grande família, Jó era abastado de riqueza, Jó tinha empregados, passou por todo aquele vendaval, toda aquela tempestade, perdeu tudo, mas o Senhor o recompensou em dobro. E eu não quero falar de recompensa, eu quero falar de processo. Eu quero falar de processo para que você que está passando pelo processo, você entenda, você compreenda que no início todas as coisas elas são difíceis, mas as melhores coisas elas sempre estarão no final. Então, todo o processo que Jó passou, muita gente diz assim,
eu não gostaria de estar na pele de Jó. Eu não suportaria estar na pele de Jó. E quem disse a você que Deus vai te dar algo, ou vai permitir algo na sua vida que você não possa suportar? Tudo aquilo que você está passando, você pode suportar. Agora, você só conseguirá suportar se você buscar as respostas no lugar e com a pessoa certa. Quem é essa pessoa? É o Senhor. Quem é esse lugar? A palavra. Você vai ter todas as ferramentas que você precisa para poder vencer as adversidades da vida no manual do fabricante, a Bíblia Sagrada. Mas e qual é a outra situação, pastor, que a gente passa pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas adversidades? São as nossas escolhas. Aqui nós vemos Gideão dizendo, não sei porquê. Quero te dizer uma coisa, você sabe por que você está passando por essa situação. A maioria das vezes, sabemos por quê, não queremos reconhecer. A gente vai ver no capítulo 6, no início, no versículo 1, 6:1, dizendo assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tudo aquilo que nós plantarmos, certamente iremos colher. Não vamos plantar pimenta para colher morango. Quem planta pimenta, colhe pimenta. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, se a gente entende que existem essas duas situações, mas compreendemos que apenas Deus pode nos ajudar, está tudo certo, tudo tranquilo. Aqui o povo passou por um processo de 7 anos. 7 anos de castigo. Uma correção do pai, mas um pai que ama o filho, e por isso ele corrige. Então, quando compreendemos que as escolhas feitas não foram adequadas e que não agradaram aos olhos do pai, ele vai permitir que aconteçam coisas para que nós venhamos nos consertar, nos corrigir. Não é verdade? Então, durante 7 anos, esse povo ficou ali na mão dos midianitas. Tiveram que morar em cavernas, tiveram que buscar estratégias para plantio, para criação do gado, dos animais, do seu alimento, do seu sustento, porque tudo aquilo que eles faziam para proventos, para estabelecer um alimento na sua casa, os midianitas e os amalequitas e outros itas vinham e tomavam. Então, 7 anos se passaram e eles entenderam que a resposta que eles precisavam viria do alto. E começaram a clamar ao Senhor, começaram a buscar a face de Deus. Mas havia questionamento. Eles clamavam ao Senhor com dúvidas. Se você hoje está clamando ao Senhor pelo problema que você está passando, não tenha dúvida. Tenha certeza de que Ele pode mudar o quadro da sua vida. Ele pode fazer esse problema ser debelado. Mas tem um processo. Tem um processo. Então aceita o processo, dói menos, e busca ao Pai. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Mas, pastor, estava tudo certinho. E, de repente, o mar ficou revolto. Quando o mar ficou revolto, o vento começou a soprar forte, Jesus estava aonde? Dentro do barco. Jesus não te abandonou, você não está só. Jesus está no barco. Se você tem uma aliança com o Senhor, creia, tão somente creia que você não está só. Ainda que pessoas tenham virado as costas para você, o Senhor nunca, jamais te abandonará. Ainda que amigos, amigas lhe abandonaram, o Senhor nunca vai te deixar só. Seja na
é um verdadeiro casamento. É um verdadeiro casamento. Se você é fiel a Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na sua vida. Então, é o noivo que não abandona a noiva. Esse não. É um noivo que não maltrata a noiva. É um noivo que não espanca a noiva. Mas a noiva precisa passar pelo processo para entender que ela precisa estar preparada para o casamento. Quem é noiva do Senhor? Quem aqui é noiva do Senhor? Então se prepara. Se prepara, que é tudo uma fase. Jesus estava dormindo no barco. E os discípulos começaram a gritar, assustados, temerosos. E a mensagem de Jesus para eles foi: homens de pequena fé, até quando? Até quando? Até quando você vai estar na casa do Senhor, lendo a palavra, buscando a sua face, e por qualquer vendaval você vai ter medo? Até quando? Você vive pelo que você vê, ou você vive pelo que você crê? É melhor crer. Se o mar está revolto, se a tempestade está assolando o barco da sua vida, tão somente creia que logo virá uma ordem e dirá a essa tempestade, a esse vento: cessa, acaba, para logo vir uma bonança, um refrigério. E aqui estava Gideão, homem escolhido por Deus. Você não é diferente de Gideão. Você é escolhido, você é escolhida por Deus. Deus te comissionou para algo na sua vida, para um propósito. Mas todo propósito tem um processo. E Gideão estava lá, nas estratégias do povo, malhando trigo no lagar. Enquanto ele malhava o trigo no lagar, o anjo do Senhor desce, senta embaixo do carvalho e começa a observar Gideão. E Gideão estava ali com os pensamentos dele. Aí a gente começa a pensar: o que é que Gideão estava pensando? O que é que você está pensando agora, nesse momento, por conta desse problema, dessa situação, dessa adversidade? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E o anjo do Senhor observava Gideão. O que eu quero dizer com isso é que, em meio a essa dificuldade, essa adversidade que você está passando, o Senhor está te observando. Ele está vendo tudo, esperando o momento certo para se revelar, para lhe mostrar que Ele está no negócio. Você está preocupado, você está preocupada com o problema, está buscando estratégias, e o Senhor está vendo tudo, está sondando o seu coração, está sondando os seus pensamentos, os seus sentimentos. E logo, em um dado momento, o anjo do Senhor se apresenta e fala para Gideão. A primeira mensagem é: o Senhor é contigo. Imagina só, você está na sua casa, no seu quarto, está lá buscando as soluções para o problema, e de repente se materializa um anjo na sua frente e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher virtuosa. Eita glória. Mas muita gente se assusta, né? Até quando ouve a voz do Senhor, é o Senhor mesmo. Porque em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, a nossa mente começa a gerar dúvidas. Se a gente não tomar cuidado, os pensamentos, os dardos inflamados de Satanás vão gerar dúvidas na nossa mente, querendo tirar de nós a certeza de que Deus pode mudar o quadro da situação que estamos vivendo. Então, guarda isso com você. Quando vem a mensagem de dúvida, é porque Satanás quer atingir a sua fé. Então, repreende
e ouça a voz de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher virtuosa. Aí a dúvida de Gideão. Gideão estava ali, prestes a ser chamado para solucionar esse problema. E aí Gideão vem com o pensamento de Hard. Quem lembra do Lip Hard? Já ministramos isso aqui. Ó dia, ó azar, ó céus. Quem está muitas vezes no meio do problema, no meio da tempestade, só está se lamentando. Para de lamentar, porque Deus é contigo. Deus está no negócio, Deus está no barco. Então somente a sua fé está sendo testada. Está na hora de virar a chave. Muitas vezes as coisas vêm assim com tanta força, né? A Bíblia fala para vigiarmos o tempo todo. Mas às vezes, mesmo vigiando, a gente toma uma pancada que não espera. Mas a gente precisa entender que em meio a essa pancada que você tomou, Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Não permita que os dardos inflamados de Satanás venham limitar ou diminuir a sua fé. Não, continue crendo. Continue crendo. Mas já tem tantos anos, não importa. Uma hora Deus vai se revelar para você. Então, aqui o anjo se apresenta e se revela. E Gideão ainda se lamenta. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? E porque tudo aquilo que o Senhor fez de tirar o seu povo do Egito, de conduzir pelo deserto, de prover tudo que eles precisaram, não está acontecendo na minha vida. Não é assim? Muitas vezes a dúvida vem, né? Aconteceu com meu pai, aconteceu com fulano, aconteceu com minha mãe, com ciclano. Todo mundo fala, mas não acontece comigo. Não é assim? Tem muita gente que duvida do poder de Deus. Pelas histórias, os testemunhos que são contados, a Bíblia fala que o testemunho vai edificar a nossa fé. Por que aconteceu com Maria e não pode acontecer com Chiquinho? Por que aconteceu com fulano e não pode acontecer com você? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Então para de se lamentar como Gideão. Porque quando a gente olha aqui no capítulo 6, versículo 7, tendo os filhos de Israel chamado ao Senhor por causa dos midianitas, olha o que o Senhor fala. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão. Vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse mais: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Está na hora de dar ouvidos à voz do Senhor, porque tudo que Ele fez lá no passado, Ele não pode fazer hoje, Ele não pode fazer agora. O grande problema é que somos muito imediatistas, queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, queremos que seja no estalar de dedos, num passe de mágica. E aí muita gente foge do processo. Precisamos entender que fomos chamados para viver um propósito, e todo propósito tem um processo. Está doendo? É doendo que vai. É doendo que vai. Então, quando Gideão se lamenta e fala tudo aquilo que aconteceu no passado, questionando ao Senhor porque não estava acontecendo no presente, ele estava demonstrando uma angústia na alma e estava ansioso pelo futuro, temeroso pelo que estava acontecendo naquele momento. E aí o Senhor que não gosta, Deus não gosta de mimimi, gente. Deus não gosta de muita historinha, de muito tchá-tchá-tchá.
negócio com Deus é tramontina, é papufo. Não tem duas conversas. O Senhor disse para Gigi, a pessoa, não, Gigi, vem cá, senta aqui no colinho de papai. Aí papai vai fazer assim, deixa eu fazer um cafunézinho. Não. Com Deus o papo é reto. Com Deus o papo é reto. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Essa frase a gente vai lembrar de quem? Josué. Josué andou por toda uma peregrinação com o melhor líder no deserto. Um líder de muita intimidade, de muita comunhão com Deus. E de repente, aquele líder é retirado. E o escolhido é Josué. E o que acontece no primeiro momento com Josué? Temeu. Muitas vezes, diante de grandes propósitos, a gente fica temeroso, a gente se acha incapacitado. Porque se são grandes propósitos, serão grandes processos. Então, eu não tenho capacidade para isso. Eu não vou conseguir. Não vai acontecer. Aí o Senhor olha para ele, ô Josué, não te mandei eu? Não te mandei eu, querido? Não te mandei eu, homem valente? Não te mandei eu, mulher virtuosa? Então, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus, em Jeremias fala que antes de sermos formados no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia. Sabe aquela primeira batalha que você teve? Aquela condução dos espermatozoides para encontrar o hormônio e ser gerado. Foi a primeira batalha que você teve e você conseguiu. Você conseguiu. Foi a mão de Deus te conduzindo em meio a milhões. E você foi escolhido para esse propósito. Passou pelo primeiro processo, sem falar nada. Ali não tem, eu acredito que não tem barulho. E se tiver barulho, só Deus escuta. Né? Deve ser, eu vou primeiro, eu chego primeiro. Mas você chegou. Você chegou. Você chegou e por isso você está aqui. Deus te levantou por profeta para te dar às nações. Propósito, processo. A vida de profeta é fácil? A renúncia de profeta é fácil? Não é. Imagina ser escolhido por Deus para tirar um povo em meio a um cativeiro de 7 anos. Eu não sei quanto tempo você está orando, jejuando pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Aqui foram 7 anos. Um povo peregrinou durante 40 após uma escravidão de 400. O tempo não importa. O que importa é que Deus escolheu você, você não está só. E Ele te encoraja nesta noite para que você continue dentro do propósito, seguindo no processo. Porque Deus, Ele é contigo. Você precisa vencer essa batalha, porque a guerra ainda não acabou. A guerra ainda não acabou. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é virar a chave da nossa mente. Que aqui Gideão ainda está com a mente de escravo. E Deus quer te dar uma mente de vencedor, porque em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo eu posso todas as coisas. Não é 1%, 10%. Deus não enumera, porque você pode tudo. Tudo. Com Ele você pode tudo. O Senhor fala que sem mim nada sois e nada podeis fazer.
Mas com Ele você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. E quando você está fraco, eis que Ele te diz que você é forte. Sabe por quê? Porque acabaram as suas forças. Acabaram as suas forças. E aí Ele entra. Agora você está fraco, então você está dependente. Você entendeu que você está dependente e somente Ele pode resolver esse problema. E aí, filho, não tem lugar melhor que a dependência de Deus. Aí vem o colo, vem o cafuné, mas também vem a palavra de encorajamento. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Vai nessa tua força. Quem é esse problema diante do Deus que você serve? Quem é esse problema? Por acaso Deus já perdeu alguma batalha? Já perdeu alguma situação? Já deixou o seu povo na mão? O Deus que eu conheço, não. Nunca. Desde o princípio. E será eternamente. Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Esse é o Deus que é o dono deste lugar, é o dono desta casa, é o pai desses filhos. É o Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe. É o Deus que te capacita todos os dias para vencer essa tempestade. É o mesmo Deus que pode dar ordem para o vento cessar e o mar se acalmar. Porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Então você precisa crer, você precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus onipotente. Não fica limitando o poder de Deus na sua vida. O único que pode estragar o projeto de Deus é você. E você não quer isso, você está aqui porque você entende que você precisa romper barreiras. Você precisa vencer. Sozinho você não vai conseguir. Não vai conseguir. E Gideão se lamentando. E o Senhor disse para ele: filho, vai nessa tua força, caminha porque você não está só. Não sei o que você está passando. Cada um tem o seu processo. Mas Deus não desistiu de você. Deus não vai te largar no meio do caminho. E isso não é para a morte. Isso é para a glória de Deus. Isso é para te levar para um nível ao qual Deus quer te colocar. Não é o nível que você quer. O nível que você quer é tão pequeno diante daquilo que Deus quer te levar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de bem e não de mal. Para dar um fim ao qual você escolher. Deus está contigo. Você não está só. E Deus está te encorajando essa noite. Deus está te encorajando essa noite. Não desista. Não pare. Não se lamente. Ainda que você esteja malhando trigo no lagar, que não é o lugar certo. Mas foi a estratégia que o Senhor te deu para poder sobreviver nesse momento. Mas agora Ele entrou nesse negócio. Agora, se você crê, Ele está entrando nesse negócio e dizendo: eu estou contigo e vou te livrar dessa situação. Agora você precisa entender e mudar a sua mente conforme diz a palavra do Senhor. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu mudar o meu pensamento. Se eu continuar com o pensamento de escravo e não ter o pensamento de filho, eu nunca vou ter a minha vida transformada e esse problema solucionado. Preciso entender que o problema não é maior do que Deus. E preciso confiar no Deus que eu sirvo. Porque a palavra nos diz em Jeremias 17:7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Onde você está depositando a sua confiança? Gideão aqui já foi logo fazer um sacrifício. Fez um sacrifício, acertou a sua vida. E aí
Começou o processo. Começou a caminhar dentro do processo. Por que esse povo estava sofrendo? O povo de Israel tem um Deus, mas eles passam por processos difíceis porque fica. Deus não faz a minha vontade, eu vou ali. E vai servir ou buscar outro Deus. Deus com D minúsculo. Mas não está acontecendo aqui, eu vou acolá. E fica de galho em galho, buscando soluções em lugares que não agradam ao Senhor, conforme diz aqui, que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Deus, a sua palavra nos diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque senão vamos aborrecer um deles. Então tem uma coisa que você precisa entender, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Precisa compreender isso e se decidir, sair de cima do muro. Se você serve a Deus, está tudo certo. Se você serve o outro lá, vai estar tudo certo, só que de outro jeito. A escolha é sua. Deus não vai fazer a decisão por você, não vai tomar a decisão por você. É você que escolhe a quem você serve. Aí Gideão disse, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é derrubar logo esse altar de Baal, porque o negócio aqui agora vai ficar estreito, e Deus entrou no negócio, entrou na peleja, eu agora já me revesti de poder, já tomei autoridade, já tomei posse daquilo que Deus tem na minha vida, então eu vou quebrar logo esse negócio. Derrubou o altar de Baal. Quantos altares existem no seu coração e que precisam ser derrubados? Deus quer que você derrube os altares do seu coração, para que Ele possa ser o único Senhor da sua vida. São os altares das finanças, são os altares do trabalho, são os altares das amizades, são os altares de quê que você precisa derrubar, porque está acima de Deus. Às vezes você coloca até a sua família como um altar acima de Deus. Você precisa entender, como diz o mandamento, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E se você está fazendo amar o teu próximo como a ti mesmo e colocou isso em primeiro lugar, está tudo errado. Conserta essa ordem. Conserta essa ordem. Porque você precisa amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser Senhor na sua vida. Então derruba os altares. Derruba os altares, faz como Gideão. E aí já veio logo a perseguição. Gideão derrubou o altar de Baal de madrugada, e aí de manhã já tinha gente procurando ele. Quem fez isso aí foi Gideão. Gideão foi que fez isso aí. Vamos pegar ele, vamos botar do lado de fora da cidade, vamos matar ele. Lembra quando você aceitou Jesus? O que aconteceu dentro de casa, no meio da sua família, que não seguia Jesus? Eita Deus! O que tem acontecido no meio da sua família que ainda não aceitou a Jesus? E você derrubou os altares, está se mantendo firme e íntegro na posição que Deus te deu. É ataque o tempo todo. Aí hoje o bispo falava aqui sobre sermos juízes. Mas temos que ter entendimento. Temos que ter entendimento. Entender tudo o que ele explicou aqui. Condenar as práticas erradas. Não nos misturarmos com as práticas erradas. Temos que ter sabedoria. Porque existem combates que vão apenas nos fazer gastar energia. Não é você que vai convencer o parente, o amigo, seja lá quem for, que Deus é Senhor. Você primeiro precisa se convencer que Deus é o seu Senhor. Depois disso, coloca o joelho no chão e vai orar por aquela vida, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Não é você. Então compreenda, para você chegar até aqui, teve um motivo. Outras pessoas, para chegarem até aqui e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, elas vão ter os motivos delas. Então, a arma é o joelho. Nada de entrar em combates. Porque a religião A, porque a religião B, derrube o altar do seu coração. Deixe o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Seja você um exemplo vivo, uma carta escrita por Deus, para que possam ler em você a perfeição de Deus.
Ah, mas fulano era beberrão, mas agora está na presença. Agora está buscando. Ah, fulano era barraqueira, mas agora está na presença, está buscando. O vaso não fica pronto da noite para o dia. Existe um processo. Entendeu o processo? Então, você está passando ainda pelo processo de moldagem do vaso. E aí você nem está moldado, nem está moldada direito, e já quer trazer outro para a roda do oleiro. Deixe Deus te moldar. Deixe Deus fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida, ser Senhor da sua vida. Deixe Ele ser o altar principal. E seja você a palavra viva de Deus, sem precisar abrir a sua boca. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então quem viu uma barraqueira que agora é uma mulher de Deus, vai ver uma mulher transformada e vai dizer, rapaz, não é que esse Deus aí transforma mesmo? Eu também sou do barraco, mas agora eu quero ser transformado. Eu era cachaceiro, mas agora eu quero deixar de beber e eu preciso desse Deus para me ajudar. Pode até ter o AA, mas eu sei que aqui tem um Deus que cura, que restaura, que liberta e que salva. Para que AA melhor do que esse? É o AA de Jeová, que faz tudo na vida da gente. Basta a gente entender e se submeter à palavra. Então deixa Deus te moldar. Derruba os altares. Ainda que haja perseguições, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Seja a carta escrita e deixe as pessoas fazerem a leitura. E muitas vezes você sendo a carta escrita, as pessoas não fazem a leitura que ela é, fazem a leitura que elas querem. Então não se preocupe com o que você precisa falar, se preocupe com aquilo que você precisa ser. Seja quem Deus te chamou para ser, para que você comece a vir para o lugar central que Deus quer te colocar. Deus quer te colocar no caminho, não é à beira do caminho. Deus quer te colocar como um homem ou uma mulher robustos na sua palavra para ter autoridade. Não é um Zé Ninguém que no primeiro problema, na primeira situação, esse Deus não presta. E aí vai fazer o que a mulher de Jó queria. Amaldiçoa teu Deus. E acontece o quê? Morre. Mas não precisamos disso, porque Deus deu o seu Filho Jesus para que tenhamos vida e vida com abundância. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, mesmo em meio a todos os problemas, temos direito a ter vida e vida com abundância. E às vezes as pessoas entendem que vida e vida com abundância é ter riqueza, bens materiais. Está enganado. Completamente enganado. Completamente enganado. Porque a gente precisa entender que o que a gente precisa ter é uma alma saciada pela água da vida, pelo pão da vida. Viver no caminho da luz do Senhor. E sermos um sal saboroso, para que outras pessoas fiquem curiosas e queiram também experimentar desse sal. Mas não é o sal para lamber você não, é o sal para poder conhecer a palavra que você vive. O ser o sal dessa terra é você viver isso aqui para que a sua vida tenha sabor, para que a sua vida seja abundante, não por bens materiais. Que tem tanta gente aí que tem riquezas e é vazio na alma. Entenda outra coisa. Tudo aquilo que você... Não é errado você ter riquezas. Errado é você colocar as riquezas acima de Deus. E aí você fará aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. Mas quando você tem riquezas e Deus continua em primeiro lugar, está tudo mais do que certo. Ser rico não é nenhum pecado. Pecado é você colocar a riqueza acima de Deus. Aí você vai estar servindo a outro Deus, que é o dinheiro e a ganância. Mas quando você coloca Deus acima de todas as coisas, às vezes você chega em casas que você vai sentir
paz, alegria, você vai sentir um prazer imenso daquelas pessoas em te receber, mas você olha para a estrutura daquela casa e você diz assim, é verdade, essas pessoas são felizes, mas não é pelo que elas têm, é pelo que elas são. Jesus não veio por coisas materiais, Jesus veio por pessoas. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele ou para aquilo, para aquele, todo aquele, pessoas que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio por bens materiais, Jesus veio por sua causa. Então você precisa derrubar esses altares e colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Agora vem a outra parte. A seleção de Deus dentro do processo. Ali se apresentaram diante desse processo, Gideão desceu para pregoar a palavra do Senhor e trazer o povo para a responsabilidade. E aí apareceram 32 mil pessoas. Eita, que multidão! Já venceu a batalha e Deus disse não. Não. Muitos numerosos é esse povo. Muito numeroso é esse povo. Mas eu quero selecionar. Quero selecionar. Olha só. Faz o seguinte, Gideão. Grita aí no meio desse povo que os covardes podem ir embora. Ele já estava falando lá no livro de Apocalipse. Os covardes não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala em duas versões, uma tímidos e outra covardes. Os covardes, tira. Sabe por quê? Porque tem gente que está no meio do processo, mas na hora que o nó aperta, cai fora, né? E aí o que é que acontece? Poxa, era amiga de todas as horas, rapaz. Foi embora. Era um amigo de todo momento. Rapaz, foi embora. Mas não é não. É Deus. Tira os frouxos, tira os covardes, porque o processo, a caminhada, ela é longa. E esses aí só vão atrapalhar. Esses só vão atrapalhar. E para que essa multidão? Para quê? Para que essa multidão? Se você tem um Deus, um Pai, um amigo, que você só precisa dele e você com ele, você é maioria. Então, ó. E aí? Foram 22 mil. Deram linha. Ficaram 10 mil. Vamos fazer nova seleção, Gideão. Manda esse povo descer lá para o ribeiro. E vamos testar a vigilância desse povo. Vamos testar a vigilância desse povo, Gideão. Manda eles beberem água. E o jeito que eles forem beber água vai denunciar quem eles são. E eu vou escolher. Quem escolheu foi Gideão ou foi Deus? Gideão só fez olhar. Deus escolheu todo mundo. E aqueles que beberem água como os cães, separa. O restante, manda embora. Vai ter pessoas que parecem serem fortes na sua vida, estando dentro do processo junto com você, e que em determinado momento o Senhor vai dizer assim, ó, fora, fora, estou selecionando. Porque quando você chegar lá, no resultado desse propósito, esse problema cessar, aí se você tiver com a maioria, você vai dizer que foi você, foram seus amigos, e o nome do Senhor não será glorificado. Então, para que você entenda que para você alcançar o propósito dentro do processo, você vai andar só com um pouquinho. Jesus andava com 12, mas na hora do aperto era só com 3. E assim é na sua vida. Assim é na sua vida. Porque aí tirou todo mundo, ficaram 300. 301. Para poder pelejar,
para poder obedecer aquilo que Deus queria. Teve treinamento? Já estava todo mundo pronto. Deus só vai deixar dentro do processo com você aqueles que já estão prontos para suportar a caminhada para chegar no propósito. Separa 100 aqui, 100 ali e vamos para a peleja, porque eu já dei esse povo na sua mão. Esse problema que você está passando, se tudo isso que você está recebendo aqui hoje, você entender e obedecer, Deus já resolveu e já vai dar esse problema na sua mão. Mas é para a glória dele. É para a glória dele. E foram para a peleja, Gideão ainda duvidou. Vai lá, desce, e você vai ouvir o que estão falando. Aí tinha 2 homens lá. Puxa, eu sonhei, rapaz, com uma esponja assim, e eu vi que era Gideão vindo com o povo. E aí Gideão disse, rapaz, Deus vai entregar mesmo esse povo na mão da gente. Vamos subir, vamos descer a espada. Não. Deus é que fez tudo. Deus é que fez tudo. Pega os cântaros, quebra, eles vão se assustar. E aí eles vão matar uns aos outros, vão sair correndo, porque o medo vai deixar todo mundo atribulado. E assim é com o problema que você está passando. Já derrubou os altares, agora está na hora de quebrar os cântaros. Deixar o problema se debelar, porque Deus vai solucionar essa bronca para você. É um Deus de soluções. Agora você precisa entender uma coisa. Não é você o responsável pela solução do problema. Glorifique e agradeça a Deus, porque 7 anos de cativeiro foram embora. Ele ainda teve mais um pouquinho, que ele teve matou os príncipes e depois foi atrás dos reis para poder solucionar tudo. Então, tudo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa se posicionar, entender o destino e compreender a caminhada. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é contigo. Você não está só. Você não está só. Ainda que pareça que esteja sozinho, você não está entendendo todo o processo, não está entendendo a caminhada, mas você sabe o destino. Eu preciso chegar naquele destino. É aquele destino ali que arde em meu coração. E Deus vai queimar esse som. É aquele destino que arde em meu coração. Então a caminhada, você não vai estar sozinho. Deus vai selecionar as pessoas que vão andar com você. Deus vai selecionar as pessoas que estão dispostas a viver o processo para chegar ao destino. Deus vai selecionar as pessoas as quais estarão junto com você cantando o hino da vitória, celebrando a Deus, rendendo um culto de ação de graças, porque o problema acaba de ser solucionado. Mas é para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Você não está só. Jesus disse que ia ao Pai, que ia construir moradas, mas deixou alguém para estar com você, conversando o tempo todo. Às vezes você desabafa com pessoas que não precisam e que não devem desabafar, porque esquece que existe o Espírito Santo para você abrir a boca, falar tudo que você precisa, tirar essa angústia de dentro do seu coração, para ele dizer assim, calma. Aquela voz mansa, suave, falando ao seu coração, calma, o Senhor está no controle, apenas creia e persevere, porque aquele que persevera até o fim terá direito à coroa da vida. Não desista, você não está só. Persevere. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o... Você ama seu Pai? Você ama a Deus? Aquele que te trouxe aqui, que te convidou para estar aqui nesta noite. Você tem a convicção dentro de você.
Porque se você tiver essa convicção, você vai entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas precisa passar o processo. Precisa passar o processo, mas está difícil. Está complicado. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ele venceu, e por que nós não vamos vencer? Se ele disse na palavra dele que nós faríamos coisas ainda maiores, cadê a autoridade que ele te deu? Cadê a autoridade? Eu não estou falando de autoridade por falar alto, por gritar, mas é a autoridade constituída por Deus, para você dizer, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, e ele tem que sair. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mas tem muitas dificuldades, muitas pessoas contra, muitos problemas, a situação está difícil, o problema é enorme. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Quem será contra você, filho? O mais gostoso de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E de novo o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. O Senhor está na sua vida, querido. Você entendeu que existe um tempo da observação, existe um tempo da revelação de Deus. Ele te observou em meio a todo esse caos. Ele agora está se revelando para você, está te constituindo com autoridade, entregando na sua mão um propósito, fazendo você entender que dentro da caminhada do processo, Ele é contigo, você não está sozinho, e Ele está dizendo para você, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E agora? Recebeu no coração? O solo está fértil para deixar essa semente germinar, crescer, florescer e dar fruto. Porque o Espírito Santo está pronto para regar. O Espírito Santo está pronto para regar. Porque um é o que planta e o outro é o que rega. Mas tem um que vai dar o crescimento. Já foi plantado, se você está com o coração pronto e recebeu essa semente, já foi plantado. Agora começa a ser regado. Quando você sentir o crescimento, ninguém vai te parar. Ninguém. Sem mimimi, sem tchá-tchá-tchá. Sem, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Seja forte, corajoso. Seja forte e corajosa, porque o Senhor é contigo, porque o Senhor é contigo.